E agora vamos olhar do aspecto do tema da nossa palestra hoje, que é reencarnação na natureza. Para ser uma lei universal, ela tem que ser válida em todos os reinos. Quais são os reinos? Mineral, vegetal, animal ou mineral. Reencarnação não é um nome adequado, porque mineral não tem carne, como eu já falei, vegetal não tem carne. Por isso que o nome correto da lei da reencarnação não é reencarnação. Na teosofia, no ocultismo, no conhecimento verdadeiro espiritualista. Chama-se lei da volta à forma. E tudo volta à forma. Querem prova? Vamos na química? O que você faz na química? Você tem dois tipos de reação na química. Reação de composição e reação de decomposição. Elas são reversas. A composição cria, a decomposição destrói. E são reações reversíveis. Tem reações que constroem e reações que destroem. Se eu construo algo, eu estou criando. E se eu volto à forma pela reação química, eu estou destruindo. Posso criar, destruir, destruir. Um outro exemplo. Eu pego um cristal bonito, um cristal octavado, verde, colorido, lindo de morrer. Aí eu pego aquele cristal, dissolvo num solvente adequado. Pode ser um ácido, uma base, água, seja lá o que for que dissolva o cristal. Ele desaparece, some. O líquido fica esverdeado e acabou. Cadê o cristal? Ó, acabou. O que eu faço? Aí eu começo a evaporar a água. Eu vou eliminando a água. E deixo com o tempo. E o que acontece? A água vai evaporando. Até que forma um germe, forma um pontinho. E de repente o que eu vou ver? Exatamente o mesmo cristal que eu devolvi volta na mesma forma octavada, na mesma cor. Então, caramba, de onde que nasceu isso daí? De onde que ele surgiu? Ele não voltou à forma? A química faz isso. É a coisa mais linda. Ver um jovem, um adolescente, dissolver um cristal e depois fazer ele ressuscitar, voltar à forma. Isso é reencarnação, em termos de volta à forma, lógico, porque não é carne. Isso não existe? Essa cristalografia faz isso. Isso é a natureza. Aí o que faz o oxigênio, que é a prostituta da química? Oxida tudo. E a gente tira o óxido, usa o metal, faz aí as construções, os produtos, aí com o tempo oxida tudo de novo, volta à forma. Então o homem tira da forma, volta à forma. Tudo que o homem tira da natureza, volta à forma da natureza. A lei da volta à forma existe na natureza. É natural, a química explica e existe mesmo. E a cristalografia é um exemplo mais bonito de volta à forma. Vocês aceitam isso que ela volta à forma na natureza? Mineral volta à forma então? Pela química, pela reação, etc. E o vegetal volta à forma? Lógico que volta. Às vezes eu pego um pedaço de um galho de uma planta qualquer e planto. Não vai voltar à forma? Só que vai voltar um outro galho? Vai nascer uma outra planta diferente? Não, vai nascer da mesma espécie. A reação química volta à forma dentro de uma mesma espécie. Caramba, no mineral já existe hereditariedade? Lógico! E o que é hereditariedade? É a lei, o princípio, a força espiritual que faz com que a experiência seja mantida. O cristal azul vai ser cristal azul. Se é sal de cobre, vai ser cobre. O cobre não vai virar potássio, não vai virar alumínio. Cobre é cobre, alumínio é alumínio. Mantém. Você faz a reação química, se é cobre, forma sal de cobre e depois volta o cobre. É sempre o mesmo. A hereditariedade existe na química, no mineral. A hereditariedade existe no vegetal. É lógico. Se eu pego um pedaço de um galho qualquer e plantar, e ele nascer por brotação pelo galho, vai nascer da mesma espécie ou vai nascer outra coisa? A hereditariedade que garante que ele nasça da mesma espécie. Eu pego uma raiz, planto, não nasce da mesma árvore, do mesmo tipo? Eu pego uma árvore ali, tiro a raiz dela, vai nascer outra coisa, outra planta? Não existe isso. Isso só existe no enxerto, que a gente cria. Mas naturalmente não. Mas qual é o princípio mais bonito da reencarnação para vocês entenderem? A semente. Veja, a semente permite entender as leis espirituais. Se a gente pegar uma semente de laranja, que a gente tem na boca todos os dias, dentro daquela semente, o que ela tem, gente? Ela tem vida. É um sêmen que está lá. Dentro daquela semente existe uma árvore que existe sem existir em possibilidade, que é uma árvore espiritual. Se eu sou clarividente espiritual, eu pego a semente e eu vejo a árvore espiritual. E se eu plantar a semente, eu vou vendo aquela árvore espiritual, através da semente, se transformar exatamente igual numa árvore física. Para a gente entender, espírito é a árvore que existe sem existir na semente. É Deus que faz isso, não é o homem. E se eu planto aquela semente, vai nascer uma árvore que já existe espiritual através da semente. Vou entender que a volta à forma vem do espiritual para o material, pela semente. Agora, se eu plantar abacate, que é uma semente desse tamanho grande, vai nascer o quê? Vai nascer uva? Vai nascer mamão? O que vai nascer? Abacate. Se eu plantar semente de mamão, vai nascer o quê? Mamão. Hereditariedade, ficou claro? Já está no reino vegetal. O princípio da volta à forma é da semente. Semente é o sêmen vegetal. E olha, tem coisas maravilhosas. Quando a gente falou dos mistérios do sexo, nós falamos que existem vegetais que têm órgãos sexuais, que são os vegetais frutíferos superiores. Ele tem o estame e o pistilo. Ele tem estame, que é órgão masculino vegetal. Ele tem sacos pulínicos, onde o pólen é o espermatozoide vegetal. Sacos! Chama sacos pulínicos, porque são sacos mesmo, onde nós temos o escroto humano. E depois tem o pistilo, com ovário. Chama ovário, porque é sexual. A botânica é sexual. Existe reprodução sexual. Mas que coisa linda. Sexo já tem na natureza.
natureza, tudo isso que eu já expliquei. Mas a volta à forma é a semente. E veja, é o princípio da hereditariedade. Vai vir sempre da mesma espécie. E depois, que mais que vai ter? Vai ter a diversidade. Se eu pegar um saco aí com 1000 sementes, 10.000 sementes, 100.000 sementes, e eu plantar, cada uma delas é uma árvore diferente. Então veja a riqueza da forma de Deus. E se eu enxergasse a árvore que existe em cada semente, é diferente uma da outra, que é a visão espiritual da semente. A semente é um veículo de volta à forma. E como é que nós vivemos? Como é que eu como? Por esse princípio da volta à forma. Eu como todo dia, na minha casa, na casa de vocês comem, e estão usando o princípio da volta à forma. Caramba, eu não enxergo que essa volta à forma tem alguma conexão com a reencarnação? Que é a volta à forma? Tudo volta à forma. A semente volta à forma, as árvores voltam à forma, as plantas voltam à forma. Isso é válido. E o animal? É a mesma coisa. Só que o animal é como a semente, é como o vegetal. Só que em vez de fazer um buraco na terra, de colocar água, de colocar sal, de colocar calor que vem do sol e fazer nascer uma planta, esse plantio é feito na fêmea, que é a própria terra. Por isso que a mulher é a mãe terra, é Geia, a mater Reia, a matéria. E ela já tem um buraco do plantio, que são os seus veículos de reprodução. E o que o homem faz? Planta lá o quê? A semente, que é o espermatozoide. E dentro dela fecunda. Aí tem o atrito, que é o calor. Aí tem o sal dentro do contexto do sêmen humano. Aí tem o suor, tem o calor, tem a energia, tem a vida, tem tudo que está lá. E aquela semente brota. Só que no animal é uma terra solta. O plantio é feito solto na relação sexual animal. É um plantio que nem uma árvore qualquer. E o sêmen, então, vocês vão ver pela visão espiritual, que é uma semente também, o sêmen animal. Existe o animal que existe sem existir impossibilidade em cada espermatozoide animal, que se ele for colocado no ovo, vai nascer exatamente aquele animal. São todos iguais os animais, mas tem pequenas diferenças, pequenos detalhes. Vão nascer todos diferentes. Esse é o princípio da volta à forma. Existe hereditariedade? Lógico. Se eu pegar um ovo de pato, vai nascer o quê? Galinha? Vai nascer pato. Se ovo de galinha, vai nascer urso? Não, vai nascer galinha. Filho de urso é urso. Filho de onça é onça. De leão é leão. De macaco é macaco. De canguru é canguru ou não? Também tem o princípio da hereditariedade, da volta à forma. A volta à forma, a hereditariedade mantém a experiência de volta à forma. A hereditariedade está diretamente ligada à volta à forma. Por isso que eu volto à forma nos padrões do meu pai. Eu não nasci do nada, eu nasci do meu pai. Eu sou filho de aproveita, não filho de proveta. Eu nasci da minha mãe, eu trago a hereditariedade da minha mãe, mas principalmente do meu pai, que são esses princípios. E o homem é como animal. O sêmen humano, cada espermatozoide do homem tem um ser humano, que existe em ideia. Se eu sou clarividente, cada espermatozoide é um ser. E eu tenho essa figura porque eu já existia, o espermatozoide que entrou lá fui eu que entrei lá. O óvulo, ele tem umas membranas que ele fica vibrando. O espermatozoide tem um rabinho que vibra. Se a vibração for igual, o óvulo entra. Se for diferente, mais rápido ele não entra. Se for mais curto, ele não entra. Tem que ter a mesma vibração para entrar dentro dos interstícios do próprio óvulo. Porque o espermatozoide não vem com uma furadeira para furar o óvulo para entrar lá dentro. O óvulo já tem as aberturas vibrando. E ele vem vibrando. Só entra o que tem a vibração e só tem um que vibra. Se tiver dois que vibram iguais, entra dois. Que dá os gêmeos diferentes, porque são dois espermatozoides. Tudo que acontece no animal existe no homem. Não existe hereditariedade. Por que eu tenho essa napa aqui de italiano? Por que eu tenho essa cara aqui? Por que eu tenho olhos verdes? Por que eu tenho esse rosto, esse jeitão aqui? Porque eu sou a cara do meu avô. É hereditariedade. E por que eu não nasci, sei lá, eu com 3 pernas, 5 cabeças, ou nasci como orangotango? Por quê? A hereditariedade manda eu nascer na espécie, que preserva a volta à forma. Ficou claro que a hereditariedade para você é o impulso que garante a volta à forma na experiência. Ficou claro para vocês o que é reencarnação na natureza? É a volta à forma. Vou voltar à forma através dos meus princípios, através dos meus pais hereditários. Essa é a volta à forma. A minha volta à forma, como homem, é exatamente a volta à forma de um animal, exatamente a mesma volta à forma de um vegetal, é exatamente a mesma volta à forma de um mineral. Só que eu sou mais evoluído. Eu tenho dentro de mim 4 níveis de volta à forma. Mineral, através dos ossos e dos dentes. Vegetal, através do sistema neurovegetativo, do sistema pulmonar. Animal, através dos instintos, sentimentos, emoções, tudo isso. E hominal, através do pensamento. Eu trago a volta à forma do que foi meu pai, os dogmas da minha mãe, os preconceitos, os medos da minha mãe, a tradição da minha mãe, eu trago. Eu posso jogar para fora, posso não usar, posso não aceitar. Aí vem as tradições. Se vocês pegarem o povo árabe, é um povo que mantém as tradições até hoje. Tem muitos
marroquinos que moram em Paris. Eles moram em Paris, cidade de luz, com Torre Eiffel, tudo aquilo, mas dentro da estrutura familiar dele é a mesma estrutura milenar que eles têm dentro dos seus conceitos religiosos. E não aceitam nada daquilo lá. Eles vivem dentro dos mesmos conceitos, naquela composição tribal que eles têm aí. É muito forte isso. Isso a gente chama de hereditariedade. Isso a gente chama de influências de vidas passadas. Alguns povos cultuam vida passada como o japonês. Existe uma amarração do filho com os pais, dos pais com os avós, dos avós com os bisavós, cultos aos antepassados. Existe essa amarração hereditária muito forte na raça japonesa. Eles cultuam isso. Aí vamos entender todo o processo da volta à forma, como acontece. Existem 3 leis universais que são as 3 leis fundamentais. Uma fala a lei da evolução, que diz que tudo está evoluindo, tudo está se transformando continuamente de uma situação pior para uma situação melhorada, mas tem ciclos de retorno e ciclos de apogeu, mas na média geral está evoluindo. Chama-se lei da evolução. Tudo está evoluindo. O que é evoluir? É dar voltas. A Terra não dá volta em torno dele? Dá. 1.670 km por hora, dia e noite. A Terra não dá volta em torno do Sol? A Terra não dá volta em torno da galáxia, da nossa galáxia? Evoluir é dar voltas. Quer dizer exatamente isso. Se existe dar voltas, por que eu não vou dar volta em torno das minhas vidas também, que é a volta à forma? A lei da evolução está impressa no corpo. Nosso corpo está evoluindo. Tudo que é experiência física está evoluindo. Todos os corpos estão evoluindo. O mineral está evoluindo, que a gente imprime evolução. Veja, o que tem aqui nessa parede, nos prédios, no tijolo? É uma evolução que eu apliquei como homem na evolução e eu uso na construção. Está evoluindo. Esse tijolo tem mais evolução do que a Terra, que não tem evolução nenhuma lá. Ele está sendo útil para mim. Eu estou gerando evolução para ele. Tudo está evoluindo. A evolução liga-se ao corpo. Ligado à alma, que é o psicomental, nós temos o karma. A própria alma é o karma expresso. Que eu encontro com o seu umbral, eu encontro com a sua própria alma, com o seu psicomental. A lei do karma, ação e reação da alma, certo e errado, mente e emoção, dons e vícios e tudo mais, está ligado na alma. E a lei que rege é o karma. Já fizemos palestras, já divulgamos, já fizemos devolução. Mas a reencarnação, a volta à forma, o que comanda tudo isso? O que uma mulher sabe das leis espirituais para ela gerar? Ela come pizza, nhoque, polenta, picanha, toma suco de tomate, suco de graviola, e que o bebezão lá está crescendo. O que ela entende da volta à forma? Não entende nada, mulher. Mas lá dentro está acontecendo essa volta à forma. E o que ela põe? A química interna na mulher vai transformando. O processo da reencarnação é um processo de espírito. É a lei mais forte que tem. A lei da reencarnação ou volta à forma. Ela é espiritual. O espírito é imortal. Qual é a minha idade? É a idade de vocês. 1.664.501.105 anos. É a minha idade. É a idade de cada um de vocês. Mas não é a idade da personalidade. É a idade do espírito. É a idade que o espírito está evoluindo. Através de personalidades. Quantas personalidades eu fui? Um monte. Homem, mulher, e aí foi. Vai sobrando tudo isso. Eu sou o resultado final. Eu sou o melhor que eu consegui. Se eu não estou gostando, se vocês não gostarem, eu vou ter que caprichar mais. Não adianta reclamar. Ah, mas eu sou infeliz. Reclama para você mesmo. Você que criou essa personalidade. A reencarnação é uma lei espiritual e o espírito é que acumula todos os processos e valores. Espírito é imortal. Espírito sempre existe e sempre existirá. Por isso que a lei da volta à forma é uma lei espiritual. E o processo que isso acontece chama-se reencarnação ou volta à forma. Ademar nunca existiu antes. Eu nunca existi antes. Eu, quando morrer, vou ser desmanchado, nunca vou existir depois também. E Ademar, morreu Ademar. Agora, o espírito vai, em cima da experiência do Ademar, criar uma Ademara, que vai ter cemitério de frango, gosta de chopp, talvez uma mulher charmosa, uma mulher esquisita, talvez grandona, sei lá eu como é que vai ser a Ademara aí. Mas a Ademar não tem mais. É isso que tem que ser entendido. Personalidade não reencarna, é destruída. Porque tudo o que nós temos, os 4 corpos, são totalmente destruídos. Só o espírito que não é destruído. O meu corpo físico é 100% destruído, decompõe quando a gente é enterrado. O corpo vital, em 72 horas, já sai, já é absorvido. As mulheres viúvas que vão lá, aquelas velhinhas no velório, já sugam todo o vital do defunto, já vão sugando. Por isso que elas aguentam varar a noite lá no velório. E os jovens não aguentam. Elas ficam se alimentando das forças vitais. São as famosas vampiras de velório. Adora a noite inteira. O coitado do defunto nem esfriou, elas já estão tirando e passa a mão e arruma, dá jeitinho e ó, sugando tudo. O corpo vital em 72 horas apenas é totalmente consumido pelos corpos de vida, pelo vegetal, pelo animal e pelos seres humanos. Aí vai a alma. Quando a gente morre, a gente vai para a dimensão astral, a gente tem uma segunda morte no astral, onde joga o corpo para fora e vai para o mental. E o corpo é totalmente desmanchado. E o material astral do homem é utilizado para a formação de outros corpos
corpos astrais. Quando a gente tem a segunda morte, a gente vai para o astral, e a gente tem a segunda morte, solta o cascão astral, que é o corpo astral, ele é totalmente desmanchado e absorvido na dimensão astral para formar outros corpos astrais, de animais e de seres humanos. Vegetal não tem astral, é só animais e seres humanos. A gente vai para a dimensão mental, tem uma terceira morte na dimensão mental, onde a gente joga o corpo mental, que é totalmente desmanchado, destruído, para formar outros seres humanos. Aí é só ser humano. Os 4 corpos são totalmente desmanchados. Como é que vai formar um outro Ademar? Não existe. Deus também vai repetir. Para que vai me repetir? Ele é tão rico, ele é tão próspero, ele vai criar outra experiência. Se eu nascer homem, vai ser um homem diferente. Se eu nascer mulher, é lógico que eu não posso voltar como homem. Se eu voltasse sempre como homem, eu sempre vou ser homem. Não é assim, não. As leis espirituais permitem enxergar isso. Da reencarnação, a gente desce para a alma, para o corpo, depois volta tudo e desmancha tudo. Cada volta dessa é uma volta-forma, uma personalidade. Então eu nunca existi antes, nunca vou existir depois, e quem fala que personalidade não reencarna está perfeitamente correto. Porque a reencarnação não é na dimensão física, vital, astral e mental. Não é o homem que reencarna, mas é o espírito que provoca a reencarnação e cria novas experiências. Bom, a reencarnação, ou lei da volta-forma, é uma lei universal. Ela vale em tudo, em todos os reinos. Eu já expliquei para vocês como funciona no mineral, no vegetal, no animal e no nominal. E tudo isso está amarrado dentro da hereditariedade, que garante a volta-forma dentro de famílias, dentro de espécies. Amora é amora, mexerica é mexerica, laranja é laranja, depois macaco é macaco, urso é urso, cachorro é cachorro, gato é gato, onça é onça. Se eu sou chinês, chinês. Já pensou um chinês casado com uma chinesa? De repente nasce um loiro de olhos azuis. O cara coça a cabeça e fala, ixi, né? Chinês chifrudo, né? É que nem o sujeito. Ele era casado, era um loiro bonito, casado com uma morena linda, e tiveram um filho. Mas quando ele tiveram um filho, o filho não abriu os olhos, sempre com os olhos fechados, e não tinha jeito. O que fizeram? Levaram no médico. Né? O homem chegou e falou, olha, senhor, eu tenho algum problema aqui. Esse moleque não abre os olhos. O médico analisou bem e falou, olha, quem tem que abrir é o senhor, porque esse moleque é japonês. Você que tem que abrir os olhos. Esse moleque é japonês. O que essa mulher fez aí? É hereditariedade. Imagina 2 chineses, 2 japoneses, de repente nasce alguém de raça negra. Como é que pode? Aí tem 2 de raça negra, de repente nasce um japonês lá. Que fica isso? Por que não nasce um japonês de 2 de raça negra? Ou nasce um branco de 2 japoneses? Por quê? Hereditariedade é o mesmo princípio. Mas se eu faço a miscigenação, ou seja, se eu caso com uma japonesa, aquele fator humano que é mais forte em termos de traços raciais, vai marcar. Meu filho, com certeza, vai ter aspectos de japonês. Se eu caso com alguém de raça negra, o meu filho vai ter aspectos de gente de raça negra. É lógico, porque aí é uma miscigenação. E isso vai se espalhando à medida que a coisa vai acontecendo. Os princípios hereditários. Aí tem a hereditariedade. E a evolução. Tudo isso está evoluindo. Eu posso fazer misturas de minerais pela química. Eu posso fazer enxertos de vegetais. Eu posso fazer enxertos de animais pela ciência, animais próximos. E posso fazer enxertos de hominal também, que são as miscigenações raciais. Mas os valores principais são sempre mantidos, senão não dá miscigenação. Se a gente pegar o lobo e o cachorro, são de uma mesma família. Se eu pegar uma cabra, um cabrito, um bode, uma ovelha, da linha desses seres aí, pode miscigenar. Determinados cavalos, determinados cachorros, existem limites. Mas não posso miscigenar um macaco com urso. Já pensou um urso pulando nas árvores e um macaco com umas unhas grandes pegando peixe lá? Quer dizer, não tem como. Existem limites, mas é possível alguma pequena interferência neles. Mas a hereditariedade é uma lei que garante, ela segura esse processo. Vamos falar um pouquinho do processo de reencarnação. Já falei que nós temos 3 mortes. Quando eu morro, eu jogo o corpo físico, que vai ser decomposto gradativamente pela terra. Se for cremado, 72 horas pela lei, eu vou ser cremado só depois de 72 horas, instantaneamente, no forno inglês a gás, lá na Vila Alpina, e queima tudo, só sobra a caveira branquinha. Dá uma batida na caixa, desmancha tudo. Sou desmanchado rápido. Se eu sou enterrado, eu demoro meses para ser decomposto. Vários meses, até anos para ser decomposto, depende do caso. E o outro desmanchou rápido? Será que isso vai trazer repercussões do lado de lá? Lógico. Qual é a diferença de quem morre enterrado com 7 palmos e quem é queimado na Vila Alpina, cremado? Volta antes! Só isso! Não muda nada. Vai passar do mesmo jeito, só que vai rápido, volta mais rápido. Ser cremado acelera o processo de retorno. Só isso. Mas valem todas as leis, tudo é igual. Simplesmente acelera o retorno. E quem é preservado através de processos de criogenia, aí congela o bichinho, espera ter uma cura da doença, fica congelado em nitrogênio líquido,
líquido durante muito tempo, esse vai voltar logo? Não, o corpo não decompõe. Velocidade de decomposição ou de não decomposição do corpo faz com que a gente não volte logo. Aí vocês vão entender os processos egípcios da mumificação. O que eles se mumificavam? Para viverem no mundo de mente, no mundo dos mortos, mais tempo. Para não voltarem, ficarem mais tempo lá no mundo dos mortos. Porque eles achavam que era legal ficar no mundo dos mortos. Era a cultura deles. Eles mumificavam para não voltarem. Esse é o princípio da mumificação. Ficar no mundo dos mortos. E exercer influência naquele mundo nos vivos que aqui ficaram. Esse é o processo. Aí vocês entendem o processo da mumificação, o processo da cremação. Agora, depende de vocês. Vocês vão morrer. Vocês querem ser cremados ou vocês querem ser enterrados normais? Depende de vocês. A única diferença é que quem é cremado volta logo. E o que vai acontecer para frente não é muito legal. Então, vamos dar um tempo. Deixar a coisa ajeitar. Eu não quero ser cremado. Quero ter a morte normal. Por quê? Para mim pouco importa ser cremado ou não cremado. Porque eu sou juramentado. Eu morro, tenho que nascer logo. Se eu morrer ali, daqui a 2 anos eu estou de volta, no máximo. Eu morro e volto. Morro e volto. Isso não é de agora, é muito tempo. É uma alma antiga. Isso é um processo que eu tenho. Para mim, tanto faz ser cremado como enterrado, eu vou voltar do mesmo jeito. Porque eu estou nesse processo. Porque eu quis fazer isso, não nessa vida, mas em outras vidas. Tenho que morrer. Eu morri em 1939. Nasci alguns anos depois. Mas é o mistério. Esse é mistério não revelado. E a gente volta. Aí que tá também. Você doa, aí já é karma. A gente já falou isso quando falou do karma. Quando eu dou meus órgãos para uma pessoa, porque veja, eu tenho 4 olhos, tenho 4 pulmões, eu tenho 4 narizes, 4 dedões do pé direito. Porque antes de existir físico, tem que existir vital. Antes de existir vital, tem que existir astral. Antes de existir astral, tem que existir mental. Como é que eu vou decompor o meu corpo mental se o meu olho tá no corpo físico aqui? Não decompõe, fico preso até esse morrer. Quando a gente doa um órgão, você amarra o ciclo seguinte. E karmicamente existe problema. Imagina que aquele coração que eu doei, a pessoa pega, ele é um fanático religioso, cretino, irresponsável, ele pegou meu coração simplesmente para viver e matar mais de 500 pessoas num ataque suicida. E eu vou ser responsável por esse ataque suicida. Eu não sei quanto vou ser culpado, quanto você tem envolvido. Mas se eu tivesse o meu coração, eu não teria feito aquilo. Eu vou estar envolvido, eu não sou responsável. Mas vai sobrar alguma coisa para mim. Quem mandou você dar o coração para ele? Agora vamos supor que ele pega o meu coração, vive, cria vacinas para novas doenças, eu vou ser beneficiado, porque isso é uma coisa boa. Nós não temos consciência de entender isso e nem pense em entender. É muito complexo. Existe uma hierarquia chamada lípicas que só fazem esses ajustes escabrosos, difíceis e incompreensíveis. São anjos inteligentíssimos, mais que os outros. Tem até um anjo especial para cuidar disso de tão complexo que é, chamado lípicas. Lógico que existe amarrações. Por isso que a pessoa morre e fala, enterra tudo, não existe nada. Se fizer isso, imagina o que vai acontecer. Realmente complica, porque existe uma ligação íntima, direta dos corpos físicos com os etéricos, com os astrais e com os mentais. Isso atrapalha todo o processo evolutivo. Quando a gente morre, nós temos 3 mortes. Uma morte física, uma morte na dimensão astral, depois de um certo tempo que a gente fica, e uma morte na dimensão mental. Mas como é que funciona? Quanto tempo eu fico lá? Eu vou procurar sintetizar para a gente não exceder muito, porque já falamos isso em outras palestras, em karma, mas vou colocar de uma outra forma. Eu vou nascer. Imagina, eu morri, tive a segunda morte no astral, a terceira morte no mental, e eu vou nascer novamente para depois entender o processo como um todo. Vou nascer agora. Mas eu não sou, a minha personalidade não existe mais. O que tem nos registros espirituais? O meu histórico. O que eu fui como homem, meus valores, minhas qualidades, os meus defeitos, o meu nível de evolução mental, o meu nível de evolução espiritual, tem tudo lá, todo o meu registro. São chamados registros acásticos ou espirituais. E tá lá. Bom, eu morri, decompôs tudo, vai criar uma nova personalidade. Aí eu fui homem. Vamos supor que eu vou ser mulher agora, o meu espírito que vai determinar meu sexo, eu vou ser mulher. O que ele vai fazer? Vai pegar os meus valores, os meus dons, as minhas qualidades. Se eu tinha poder de falar, essa mulher vai falar mais ainda, porque a mulher fala mais que homem, vai falar melhor do que eu. Se eu tinha habilidade de pintura, ela vai nascer com isso. Os meus vícios, ela vai nascer com os vícios, que eu ainda morri com eles, as minhas qualidades e tal. Só que vai ser amoldado numa mulher, na experiência feminina, para uma mulher. E essa mulher vai ser primeira formatada na dimensão mental, com uma mente feminina, não mais masculina, mas com os meus valores, que eu morri. Depois ela vai ser formatada no astral, quanto aos sentidos, sentimentos, emoções distintos, vão ser muito mais aguçados no aspecto feminino, porque o homem não é tão aguçado, vai ser melhorado, a mente vai ser um pouco bloqueada, mas as emoções vão ser mais valorizadas, a vitalidade vai ser criada em cima dos valores mentais e astrais, e fisicamente vai nascer uma mulher. Aquela mulher que existe é uma mulher que foi formada de uma experiência de um homem. Partiu de um homem, pegou os valores e formatou uma mulher. Ela vai nascer na raça negra, por exemplo, porque nós nascemos em todas as raças, por isso que preconceito é uma besteira. Todo mundo pensa, bom, quem nasce na raça amarela sempre foi japonês ou sempre foi chinês. Mas já foi de tudo lá. Já foi de raça negra, raça branca, tudo quanto é raça. A gente nasce, a gente muda, porque senão eu não vivencio a experiência humana.
vida. Tem que vivenciar tudo. A gente nasce em outras raças. Aí eu vou supor que eu vou nascer da raça negra. Todos os meus valores vão ser amoldados numa experiência racial, o meu destino, o meu karma. E como é que funciona o destino karma? Existe um empenho. O que é empenho? É uma reserva. Já empenha coisas do mental para a minha experiência. Isso é o destino mental. Empenha coisas do astral para a minha experiência. São coisas do astral. É um empenho, é uma reserva. A gente já recolhe isso e forma tudo isso como um conteúdo que nós chamamos destino. O que é o destino? É aquilo que nós empenhamos, que nós reservamos, que nós tiramos da dimensão astral para compor o destino e está lá. Se eu não fizer nada, ficar com os braços cruzados, o que vai acontecer na minha vida? Exatamente o que eu empenhei. Tudo aquilo que eu trouxe do mental para acontecer é o que vai acontecer. Tudo aquilo que eu empenhei do astral para acontecer é o que vai acontecer. Uma pessoa que cruza os braços e deixa a vida empurrar, o que vai acontecer no destino dele? Exatamente o que ela reservou antes. Ela vai morrer, pronto, morrer. Não fiz nada, não evoluí, não decidi nada, não usei o livre-arbítrio. Simplesmente levei a minha vida. Aí eu nasci para ordenhar vaca, nasci no interior de São Paulo, nasci da fazenda, fiquei sempre lá ordenhando vaca, fazendo gororoba, dando milho para as galinhas, e ali fazendo cachimbo pro velho, e aí de vez em quando via um cometa lá, e não crescia, cabeça vazia, e tudo que tinha lá aconteceu na minha vida. Aí eu morro. Quando eu morro, o que eu tenho para ajustar na dimensão astral? Nada! Tudo que eu reservei foi o que eu fiz, então passo direto. Eu vou na dimensão mental. O que eu fiz? Não fiz nada. Tudo que tinha a ser reservado, não fiz nada. Fiquei na fazenda ordenhando vaca, não fiz nada. O que eu reservei, eu fiz. Não passei daquilo. Eu vou ficar muito tempo no mental? Não. O que acontece? Eu volto pro espiritual, eu tomo uma cacetada. Pá! Idiota! Todo esse trabalho pra você não fazer nada. Aí vocês vão entender que para evoluir temos que usar o livre-arbítrio. Então se a pessoa não faz nada, não tem o que ajustar depois da morte, concorda? O que ela reservou, ela usou. Que vida que é essa? Mas veja, que Deus que é esse que vai permitir isso? Ele fala, eu vou te dar uma coisa para você mudar, e que você tem que usar. É o livre-arbítrio. As pessoas que mais usam o livre-arbítrio são as que mais evoluem. As que decidem e usam o seu poder do livre-arbítrio, a sua escolha. Aí eu sou a mesma mulher, vou nascer numa outra condição, vou usar o livre-arbítrio agora. Aí reservou para nascer com vaca, aquele negócio todo. Reservou do mental, uma mente zero. Aí reservou do astral, aquela mulher que só vai dar milho pra galinha e aturar o homem. Bem, o que você quer? Vai ocupar hoje? Lava o pé ou não? Lava outras coisas. Sabe aquele negócio sem graça? Sendo claro, não tem nada, não tem emoção. Não, pera aí. Eu tô na fazenda, ordenhando vaca, dando pé, pé, pó, 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 pó. Mas de repente passa um gatão lá, meu coração vem na boca. Vê um cara da fazenda. Ixi, que rapaz bonito. Virgem Santa, que é aquilo? Já interessou. O que ela faz? Ela dá um pé na vaca, joga a galinha em cima da árvore, fala, eu vou fugir com esses homens aí. E o cara é maior picareta, aquele bigodinho de malandro, sabe? O cara vai lá só paquerar, levou a menina, romance pra fugir, trouxe ela pra cidade. Aí, pelo livre-arbítrio dela, buscou aquele calhorda, veio pra cidade, aproveitou dela, sacaneou com ela, jogou no meio da rua, a mulher não tinha o que fazer. Então vou trabalhar na casa, lá na estação do Brás, não sei o que lá, e vem, alguém ajuda, ela começa a trabalhar, toma a cacetada da patroa, sofre pra burro, trabalha domingo, sábado, não tem mais vaca, não tem mais milho pra dar, agora ela tem que cuidar de fralda, troca criança, ainda a mulher ciumenta, judia dela, mal educada, tal. Mas ela fala, não, eu tenho que sair dessa vida. À noite, ela vai na escola paroquial, começa a fazer mobral, depois ela começa a aprender, no final ela cresce, estuda internet, evolui, etc. Agora é uma secretária do gerente da Ford. E ganhou muito dinheiro, viajou, desenvolveu. Ela que nasceu com destino para dar milho pra galinha, para cuidar de vaca, ordenhar a vaca, viver no campo. Não, ela mudou, ela reagiu, usou livre-arbítrio. Hoje é uma secretária trilíngue. Aquela mulher que era jogada na sarjeta virou uma mulher de valor. Você não conhece gente assim? Eu conheço donos de empresas, empresários que eram boys, não eram nada, que eram para ser o quê? Entregador de carta o resto da vida. Mas não, mudaram, reagiram. E o que vai acontecer com essa mulher quando morrer agora? Vai morrer. Quando ela vai para o astral, o que ela tinha reservado? Nada. Ela mudou muito. E o que ela tem que fazer? Ajustes no astral. Ela mudou muito o destino dela. Aí vocês entendem o que é destino que não muda e destino que muda? Ela mudou muito. Ela vai ficar muito tempo para fazer esses acertos no astral, porque ela vivenciou muita coisa, mexeu muito com o astral. E o astral tem que ser recomposto normalmente, porque a natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ela tem que voltar, transformar, interagir e devolver para o astral. Vai ficar um tempão no astral. Mas em que condição ruim? Não! Depende do que ela viveu. Até no astral bom, ela devolve. No astral não tem evolução. Tem um ajuste em cima do que foi empenhado antes de nascer, comprometido, e o que foi mudado pelo seu livre-arbítrio. O astral é isso. Resolveu isso, vai para o astral.
astral. Agora, se eu fiz coisas erradas, eu vou lá para baixo, que é inférios. Se é coisa normal, é purgatório. Se é coisa melhor, é o céu. Pronto. Aí era para ordenhar a vaca. O cérebro dela era um cérebro que tinha 12 neurônios e um falhava no projeto. Mas caramba, ela veio, estudou, desenvolveu, cresceu. Quando ela vai para o mental, o que ela tem que fazer? Ajustes na dimensão mental, que ela trabalhou muito mais. E o que é a dimensão mental pós-mortem? É esse ajuste, essa interação, é acertar esses valores, compor tudo isso para o espírito. Aí quando ela vai para o espiritual, ela vai nascer com um projeto agora, como homem, para ordenhar a vaca? Para dar milho para galinha? Para viver ali, largada no meio da evolução? Não, ela tem valores, ela já vai nascer numa outra condição, porque ela está apta na evolução, ela vai nascer onde ela encaixar melhor para a evolução dela. Aí vocês entendem como é que funcionam as regras, nós que determinamos pelo livre-arbítrio. Aí nós temos este processo. E o átomo primordial é este ponto bindu, que eu falei para vocês, na ponta do coração, que tem a casca física, a casca etérica, ou vital, a casca astral e a casca mental, que registra essas experiências. E esses ajustes que a gente faz após morte, são esses registros que a gente tem que ajustar na dimensão. Aí descarta o corpo, vai para outro, descarta o corpo, vai para o espiritual. O que ela vai reencarnar agora? Numa experiência mais rica, vai ter outro projeto. Aí você entende que a evolução muda o processo da reencarnação. Veja que coisa maravilhosa. O espírito é imortal, esses são os conceitos e a realidade. O espírito é imortal, a personalidade é desmanchada, ela é efêmera, é mortal. A personalidade não reencarna, e quem diz isso está perfeitamente correto. Pouco importa se é pastor, pouco importa se é espírita, seja lá o que for. Mas o espírito reencarna, mudando experiências, valorizando experiências. Normalmente nós mudamos de sexo quando reencarnamos, mas às vezes a gente é obrigado a nascer com o mesmo sexo, por dois motivos. O eu sou muito ruim como homem, e eu não consigo, eu sou muito ruim como homem. Como mulher eu sou excelente dona de casa, limpo tudo, excelente patroa, meu marido é feliz, meus filhos são educados, eu sou uma mulher excelente, mas quando eu venho como homem não dá certo. O que acontece? Eu vou nascer mais vezes homem para aprender e menos vezes mulher, que eu já sou boa. Mas caramba, eu sou o contrário, como homem sou excelente, mas como mulher eu sou uma desgraça. Não dá para acertar isso. Eu vou nascer mais vezes mulher. É assim, onde nós estamos atrasados como homem e mulheres, onde a gente nasce mais, para equilibrar a evolução, até equilibrar. Mas às vezes eu nasço homem, mas com uma tendência feminina. Mas é que eu sou tão forte no feminino, que às vezes, mesmo sendo homem, o feminino está em cima de mim. Aí eu não sei, mas essa mão aqui é torta. Mas que coceira. Por quê? Está muito bem no aspecto feminino. Eles não são excelentes, os homens, quando são femininos. E as mulheres, às vezes, ela é tão bom no masculino, tão ruim no feminino, até que quando ela nasce mulher, ela nasce com impulso masculino em cima dela e viram 48. Sapato 48, sapatão. Pra gente entender karmicamente porque existem essas distorções, são distorções onde a gente é melhor no sexo do que no outro. Por isso que nós não podemos condenar o homossexual. Faz parte do contexto evolutivo. A gente já falou sobre isso em outras palestras anteriores. Aqui tem esse processo. Quanto tempo a gente fica no astral? Não existe tempo. Quanto tempo fico no mental? Não existe tempo. Porque depende do grau evolutivo. No meu caso, pouco importa o que eu fiz. Eu vou voltar logo. Não sei quanto, mas eu volto logo. É sempre volto logo. A minha vida é sempre, estou sempre na Terra aqui. Fico poucos anos fora. Morre e volta, morre e volta. Sou uma alma velha, porque eu quis ser esse processo. Sou juramentado assim. Bom, mas então você leva vantagem. Quando você faz coisa errada, você fica pouco tempo no astral. É nada. Porque, vou dar um exemplo para vocês do que acontece nesse caso. Imagina que eu tivesse que ficar um certo tempo no astral para ter esta energia dissipada de forma negativa no astral. Isto representado, pega uma marreta de 20 quilos e dá uma marretada no pé. Isso todo dia, a cada hora eu tomava essa marretada. É a dor que eu vou sentir no astral e esse é o tempo que eu vou ficar no astral. Tomando todo dia, um exemplo simbólico, isso não existe. Mas pra vocês sentirem dor, sofrimento no astral. Vou tomar essa cacetada todo dia. Durante quanto? 50 anos, por exemplo. Vou tomar essa cacetada e vou voltar só daqui a 50 anos enquanto não resolver essa carga aí. No meu caso, tenho que voltar logo. Como é que vai funcionar esse diagrama? É exatamente a mesma coisa. A energia é a mesma. Só que em vez de ser deitada ao longo do tempo, ela é verticalizada. É assim, põe em pé. O tempo que eu vou ficar aqui, olha, vou supor 50 anos, eu vou ficar 3 anos. Só que a cacetada que eu vou tomar no pé vai doer muito, mas muito mais. Não é uma marreta, é um tanque de guerra esmagando os dedos, pressionando os dedos. É uma dor insuportável, desgraçada. Porque a quantidade versus intensidade é enorme. Agora, a energia da dor é igual. Só que é muito mais dor em curto prazo. Aqui a dor aumenta, aqui a dor é menor, que é o martelo. Aqui é o tanque de guerra esmagando a perna inteira, todo dia. Só que em um tempo menor. Porque o que eu tenho que gastar aqui, ninguém tira, gente. Qual é a vantagem de quem morre e volta cedo? Evoluir mais rápido. Mas lá no astral
Lá não tem vantagem nenhuma. É o contrário, você toma cada cacetada lá, que a coisa é terrível. Uma coisa que você vai ser diluído ao longo do tempo, você vai ficar lá 20 anos. Se você for ficar 40, diminui então a dor. Em vez de ser um martelo de 5 quilos, 20 quilos, é um martelo de pena, de 30 gramas. O fato de voltar antes ou depois, pouco interessa, não tem regra. A quantidade que você tem que pagar de sofrimento no tempo é a mesma, que é o trabalho, que é a energia do castigo, tanto astral como mental. É o mesmo processo. Vir cedo ou vir longo depende muito disso. E normalmente quem volta rápido? 2 tipos de pessoas. Pessoas que estão comprometidas com a humanidade para acelerar o seu processo evolutivo dos outros, só. Ou então quem está muito atrasado. A gente pega alguém que é criminoso, bandido, atrasado, ignorante. Esse morre e tem que voltar logo. Ele vai entrar nesse esquema aqui, muito maior aqui, pelos crimes que ele fez, lógico, comparado com os meus. Não sou santo, mas também não sou um deturpado desse tipo. Eles voltam rápido. Veja o que acontece nos Estados Unidos. Eles têm pena de morte. Eles aceleram o processo da morte. E eles voltam cedo. Não tem nem tempo de fazer ajustes até de reduzir um pouco o processo. Lá tem os serial killers que sempre voltam, morrem, voltam, morrem, voltam. E sempre tem serial killer. Aqueles caras que matam um monte de gente. Aqueles crimes horrorosos. Não tem a mesma quantidade, mas tem crimes violentíssimos lá. Porque o processo da pena de morte acelera o retorno. E o retorno deles já é acelerado, acelera mais ainda. Aí vem as leis da pena de morte e tudo mais. Veja, ciclos, a sequência. Mas por que a gente não lembra? Tá na cara porque eu não lembro. Caramba, se eu sou homem e eu morri em 1720... eu vou nascer agora na tecnologia da internet. O que me interessa 1720 na tecnologia da internet? Eu tenho que aprender tudo de novo. E por que a gente aprende tudo de novo? Quando a gente nasce, a gente suja nas calças, urina na fralda. A mãe tem que limpar a fralda, tem que dar comida na boca. A gente não sabe nem andar, nem engatinhar. Por que eu já não nasço andando, nasço comendo, nasço falando? Por quê? Porque nunca existia antes. Tem que aprender tudo de novo. Porque toda a personalidade tem que aprender. Por isso que a criança, o bebê tem que aprender. Não fica claro? Mas quem fala de reencarnação, mas se você já viveu antes, você já devia nascer sabendo. A gente nasce sabendo, pelos dons, pelas virtudes. Porque esse bebê é capaz de fazer coisas que você nunca vai conseguir fazer na tua vida. Ele tem a lembrança pelos dons e qualidades. Mas tem que aprender numa nova personalidade. Os valores estão, mas a personalidade não. Por que eu vou lembrar minha vida como mulher? Me interessa lá. Eu sou homem. Aí vocês vão entender que esse negócio de regressão a vidas passadas é muito perigoso. Se a personalidade é toda desmanchada, como é que eu posso fazer regressão? Só tem um caminho. É ponto bindu, que tem os registros. É pelo espiritual. Aí ele começa a falar, você foi rainha, você foi princesa. Cara, mas só tem rainha e princesa, não tem nenhuma prostituta, não tem ladrão, não tem vigarista. Veja que esse negócio de vidas passadas é muito falho. Que tem de fantasia, de engodo, de mentira. Porque a minha vida passada, que eles percebem, é o que eu estava conectado com o meu umbigo. Onde que estava conectado o meu umbigo? Com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó. Leva as vidas femininas, a minha origem. O umbigo só leva o astral, leva a linhagem de mãe. Eu sou homem, mas a minha mãe era mulher. Vai levar para minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó. Não fui eu aquilo, eu não fui aquela freira, eu não fui nada. É a minha avó que foi, a minha bisavó que foi. Eu estou dizendo quem tem poder. Quem tem poder já fala coisa errada. Imagina quem não tem poder que chuta. Esse é o ponto. E aqui então vem a conclusão. Qual é a conclusão que eu quero passar para vocês? O que vocês têm que fazer? Aceitar a reencarnação? Não, é problema de vocês. Questionar a reencarnação? É problema de vocês. Mas entender a reencarnação com aspecto teosófico, com aspecto espiritual, com esta realidade, que é a lei da volta à forma. Se vocês vão aceitar, se vocês não vão aceitar, é a consciência de vocês que vai determinar. Mas uma coisa vocês não poderiam aceitar, que a personalidade reencarna. Isso é falso. Que a gente sempre vai voltar como mulher. Isso é falso. Que eu vou voltar. Não, eu nunca vou voltar, ninguém volta. Porque se voltasse, a gente já teria gente de volta aqui sabendo de tudo. Mas quando determinadas pessoas lembram, eles lembram, são meninos que lembram que foram mulheres ou esposas de homens que morreram. E eles comprovam exatamente que muda o sexo. Veja, aí tem um quadro para vocês. A gente fez aquele raciocínio de lógica, criança velho, pobre rico, sobre o homem das cavernas da internet, uma só vida, o princípio de Lavoisier, sobre um gênio idiota, sobre um cego, sobre um imbecil. Aí fica tudo isso. Uma vida só não explica, mas várias vidas explicam. Então uma coisa é óbvia aqui, que uma vida só não diz nada, é um conceito muito duvidoso, muito fraco, e esse negócio de reencarnação é pior ainda, porque como é que alguém que nasceu numa condição tão precária, que nunca ouviu falar de Jesus, de
Cristo vai reencarnar no princípio religioso. Ele nasceu no meio da China. Lá não tem Jesus. Que Deus é esse? Que pastor que é esse? Que religião é essa? Que já diz que todo chinês que nascer naquela região não vai reencarnar. Que todo japonês que é budista, que é shantoísta, não vai reencarnar porque nunca ouviu falar em Jesus. Que todo mundo que nasce na África, lá no meio da África, não vai reencarnar porque nunca ouviu falar em Jesus. Só nasce quem ouviu falar em Jesus. Só reencarna quem ouviu falar em Jesus. Só ressurreto quem ouviu falar em Jesus. Gente, tem coisa errada. Deus não é injusto. Deus é a própria consciência, a própria justiça. O que vocês têm que fazer? Em cima de tudo que eu coloquei, que vocês ouviram, prestaram atenção, é se posicionarem. A reencarnação é lógica, ela é mais válida do que a ressurreição. Realmente a ressurreição é a última das reencarnações. A gente muda de sexo. Realmente existe esse mecanismo que esse 4-olho falou para mim agora. Será que isso é verdade? Será que isso não é? E esse trabalho mental de vocês é que vai posicioná-los pelo livre-arbítrio de vocês, pelo que vocês são, em cima de aceitar ou não a reencarnação. Nunca, em qualquer escola de iniciação, se obriga a pessoa a engolir nada. Dogma nenhum. Não temos dogma. É proibido ter dogma. A única coisa que é proibida na iniciação é ter proibições. Ter dogmas, preconceitos. Não tem que ter dogma, não tem preconceito, tem que ter realidade. Se o que eu falei encaixar como realidades para vocês, comece a pensar na reencarnação, nesse processo, ela vai ficar cada vez mais clara, mais ampla dentro da consciência de vocês. É simplesmente uma questão de tempo, de trabalho mental. Aí está, você que colocou, não, mas eu não quero discutir. Não é para discutir, não. Inclusive você mesmo. Você tem que analisar, tem que pensar, tá certo? Esse é o processo e a mensagem que eu queria dar. Com isso, eu dou por encerrada a palestra.